Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo, sobretudo o Evangelho, nos convidam a meditar sobre o mistério da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com base nos ensinamentos da Igreja, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo se constitui em mistério de revelação, de redenção e de recapitulação. A partir, portanto, do Catecismo da Igreja Católica, a gente pode desenvolver um pouco esta reflexão sobre essa perspectiva dessas três dimensões de que a vida de Cristo é toda ela mistério de revelação, de redenção e de recapitulação. Pois bem, primeiramente, a vida de Cristo é mistério de revelação do Pai. Suas palavras e atos, silêncios e sofrimentos, sua maneira de ser e também de falar àqueles que o rodeavam, revelam exatamente o Pai. A tal ponto ele está unido à pessoa do Pai que chega a dizer aos seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. Mas também nós escutamos palavras semelhantes do Pai dirigidas ao Filho, portanto manifestando assim essa união íntima entre o Pai e o Filho, quando o próprio Pai, por ocasião da transfiguração, vai dizer assim: este é o meu Filho predileto, escutai-o. A segunda característica dessa vida em mistério de nosso Senhor Jesus Cristo é que é um mistério também de redenção. Ou seja, nesse sentido, nós podemos dizer com o Catecismo da Igreja Católica que o mistério da redenção ele acontece logicamente por excelência no alto da cruz, quando por meio de sua crucifixão nosso Senhor nos redime dos nossos pecados, mas como nos ensina ainda o próprio Catecismo da Igreja Católica, toda a vida de Cristo é mistério de redenção, ou seja, as fases pelas quais quis o Filho de Deus feito homem passar entre nós, desde o mistério da sua encarnação até a sua morte, se caracterizam exatamente por um mistério de redenção nas diversas etapas da vida do ser humano, ou seja, pela sua obediência, nosso Senhor Jesus Cristo repara a nossa insubmissão, também nas curas e expulsões dos demônios, pelas quais toma sobre si as nossas dores e enfermidades. E aí já adentramos na terceira dimensão dessa vida de Cristo em mistério, que é também mistério de recapitulação. Tudo quanto nosso Senhor Jesus Cristo fez, falou ou sofreu, tinha em vista restabelecer o homem decaído do pecado. A respeito disso, Santo Irineu tem um belíssimo ensinamento, quando ele trata desses aspectos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e, mais especificamente, desse mistério de recapitulação. Vai dizer assim Santo Irineu: quando ele encarnou e se fez homem, recapitulou em si a longa história dos homens e proporcionou-nos em síntese a salvação, de tal modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos imagem e semelhança de Deus, o recuperássemos em Cristo Jesus. Aliás, foi por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo assim a todos os homens a comunhão com Deus. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, o mundo atual, este mundo em que nós vivemos, mergulhado, como já nos ensinava e dizia também no início do seu pontificado o Papa Bento XVI, nós estamos mergulhados em um mundo que vive uma verdadeira ditadura do relativismo, portanto, um mundo que carece da sabedoria do alto,
daquela sabedoria que a academia não pode nos transmitir, mas somente o Filho de Deus, quando é acolhido em nosso coração, como nos disse ainda o próprio Jesus no Evangelho de hoje, pronunciando as seguintes palavras: escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem são esses pequeninos do Evangelho a quem nosso Senhor Jesus Cristo se refere? Ora, esses pequeninos são aqueles que aceitam Jesus e correm para repousar no seu coração. São aqueles que desejam romper com a situação de pecado, vivendo assim a vida nova de sua condição de filhos e filhas de Deus, do Filho Jesus. A propósito disto, o próprio São Paulo, na segunda leitura também da missa de hoje, na carta aos Romanos, vai dizer o seguinte: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois tendes o Espírito Santo de Jesus. E São Paulo é claro nessa sua afirmação, nessa sua sentença, quando ele então reitera, dizendo o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é, não vive segundo o Espírito de Cristo, deixando-se por ele guiar, não pertence a Cristo. São palavras claríssimas do apóstolo São Paulo na carta aos Romanos de hoje, na segunda leitura, que deixam claro para nós que não é possível, ao batizado, viver uma vida de duplicidade, ou seja, uma vida de busca da piedade e ao mesmo tempo de braços dados, de mãos dadas com o pecado. A liturgia deste domingo, portanto, nos convida a irmos a Jesus, que veio a nós como aquele que é o Rei pacífico, como também escutamos na primeira leitura. Que seja Ele o nosso mestre, que seja o seu Evangelho a nossa luz, que seja o seu caminho a nossa verdade. Não podemos tranquilamente nos dizer cristãos vivendo segundo uma mentalidade mundana ou mesmo vivendo segundo a nossa lógica meramente humana. Ser discípulo e discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo significa ir até Ele, que nos convida com as seguintes palavras: vinde a mim. Exige, portanto, e exigirá sempre o trabalhoso e constante processo de conversão de nosso coração. Portanto, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. Seria, neste caso, um triste engano, como acontece de fato a muitos, seria uma mentira pensar que alguém pode ser cristão desrespeitando os princípios daquilo que nos é proposto pelo Evangelho, ou seja, os seus preceitos, e assim vivendo de modo contrário à norma estabelecida daquele que é, por essência, manso e humilde de coração. Ora, nós não podemos de forma alguma duvidar disto, então devemos ouvir estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: se me amais, observareis meus mandamentos. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Portanto, meus prezados irmãos e irmãs, deixemos muito claro isto à luz do Evangelho de hoje. Não é qualquer amor que é cristão, não é uma conversa mole, é uma conversa cheia de rodeios que nos define como um cristão autêntico que tenha um amor autêntico. Precisamos, portanto, renunciar a tantas coisas que muitas vezes estamos apegados e que manifestam verdadeiramente uma vida de pecado. Às vezes, em nossos encontros ou celebrações, até cantamos aquela música muito bonita
podes reinar, Senhor Jesus. E com quanta emoção, muitas vezes nós cantamos essa canção, mas concretamente falando na nossa vida, não permitimos na prática que Ele reine verdadeiramente em nós, quando ficamos presos aos vícios e pecados que nos afastam dos seus mandamentos. Para que nosso Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente reinar em nós, em nosso coração, convém que rompamos com o pecado, com a mentira, com a discórdia e tudo o mais que nos desfigura em nossa dignidade de filhos e de filhas de Deus. Amor verdadeiramente cristão, que nos une ao Senhor como Ele espera de nós a nossa resposta ao amor que Ele nos dá e também aos irmãos, é aquele amor que brota do amor ao Cristo Jesus e também do compromisso com os seus preceitos, ou seja, viver segundo o Espírito, é estar aberto para o Senhor, isto é correr a corrida da vida para repousar no seu coração. É verdade que nem sempre isto é fácil, mas também nosso Senhor não nos prometeu facilidades nesta vida. A vida cristã, ela se caracteriza principalmente por uma vida de sacrifícios, de renúncias. E por isso mesmo, para observar fielmente aquilo que o Senhor nos manda em seus preceitos, convém que rompamos com todos os laços de pecado. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude com as suas intercessões a superarmos as nossas fraquezas, as barreiras que nos impedem de viver verdadeiramente o reinado de Jesus em nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.